comigo, pessoal? Tudo bem? Você, nosso querido aluno, nossa querida aluna que está aí do outro lado, com destino aí, né, ao futuro concurso público aí da Polícia Civil, né, do estado do Mato Grosso do Sul, não é verdade? Professora Angélica está aqui, né, com destino à sua aprovação aí na Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. É uma honra saber que você está aí estudando, é uma honra saber que você está dedicando seu tempo à sua aprovação. Isso é muito importante para você. E nós, da equipe do Vale Concursos, estamos com você até a sua aprovação, viu? Tratando aí todas as condições que são possíveis de prova, com dica bacana, tudo rolando aqui no canal, ó, com muito boa qualidade para te ajudar, porque a equipe do Vale Concurso está com você até a sua aprovação. Então, muito prazer, professora Angélica Vasconcelos, de Língua Portuguesa da equipe do Vale. Vamos trabalhar aí, porque a gente tem muita coisa pra gente ver, não é verdade? Pois é. A gente sabe aí, né, que o certame abriu agora, acabou de acontecer esse certame. A banca examinadora, estou vendo aqui, é FAPEC, né, a banca examinadora. A gente tem aí, né, datas de provas aí, dia 4/12, 12/12, não é verdade? Pois é, e essa banca examinadora aí é bacana, uma condição muito interessante, uma banca muito bacana também de prova, tá? Nós temos que estudar, né, pessoal, independente da banca, independente da situação, nós temos que estudar. Nós temos um conteúdo gigantesco de língua portuguesa, né, que vale a pena aí a gente avaliar, a gente estudar com cautela, prestar muita atenção, tá? Professora Angélica diz isso para você, porque só eu tenho mais de 15 anos de experiência com concursos públicos, né? Carrego um grande índice de bagagens aí, graças a Deus. Então, assim, nós queremos, eu quero, a equipe do Vale Concursos quer que você seja aprovado, aprovada, beleza? Então, com destino aí a nossa aprovação, vamos lá, nós vamos estudar hoje pontuação, que serve até como elemento de coesão, né? Dentro do contexto de prova. Então, olha só, nós vamos relembrar sinais de pontuação e entender que este contexto está na atualidade dos concursos públicos. Então, você que vai fazer essa prova aí da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, preste atenção que uma questão de pontuação é bomba de prova para você, ok? E eu vou te explicar tudo direitinho como é que funciona. Primeiro, nós vamos ter que relembrar os sinais de pontuação, né? Primeiro é o primeiro sinal é a vírgula, né, já relembrando aí sobre ela, nós vamos tratar, né, das condições da vírgula aí pra gente ficar, ó, afiada no contexto. E é isso, tá? Olha o que acontece, preste muita atenção. A vírgula, ela é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras. Então, atente-se você que irá fazer esse concurso aí da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por quê? A vírgula é o sinal que possui o maior número de regras. Dentro dessa logística, dentro dessa condição, uma questão de vírgula pode ser muito, né, uma condição muito bacana de prova para a gente no quesito pontuação. Uma ocorrência maior aí de acontecer uma questão somente com o uso da vírgula. Por quê? Porque a vírgula é o sinal que possui o maior número de regras. Então, beleza, vamos entender as regras com relação ao uso da vírgula aí e visualizarmos aí as principais e visualizarmos os outros sinais de pontuação também. Então, olha só, quando a gente tem no exemplo assim, Manuel, vem cá, o que nós entendemos aí? A vírgula veio isolando a palavra Manuel, por quê? Porque Manuel é, olha só que interessante, Manuel é um vocativo. Então, todo vocativo, dentro de um determinado contexto, deve vir isolado por vírgula. Tá vendo? Exemplo de número 1 pra gente aí. No exemplo de número 2, nós temos ele bebeu e dormiu. Nós temos orações, né? A vírgula é usada para separar orações que não vêm introduzidas por conjunções, né? Exceto algumas situações aí. Mas, geralmente, as orações coordenadas assindéticas, né, vêm aí intercaladas, né, por vírgulas, então elas devem aí acontecer na seguinte situação, tá? De vir aí isoladas, né, separadas por vírgulas, ok? Beleza. Próxima condição aí é o seguinte, Maria lava e Joana passa. Olha que coisa interessante que a gente tem aí também, tá? Maria lava, Joana passa. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se você prestar atenção lá no estudo das conjunções aditivas, você vai perceber que,
olha só, você vai perceber que professora, mas antes de conjunção coordenativa aditiva não tem vírgula não. Pois é, só que você que vai fazer esse concurso da Polícia Civil e sabe que o nível é um pouco mais elevado, você precisa entender que antes da conjunção e, considerada conjunção coordenativa aditiva, você pode sim visualizar a condição da vírgula caso, né, aconteça o quê? Sujeitos e ações diferentes. Então, Maria lava, sujeito e uma ação. Joana passa, outro sujeito, outra ação. Então, nessa situação, a vírgula veio acontecendo antes da conjunção e de forma totalmente adequada para você gabaritar a sua prova, ok? Beleza. Próxima situação. Maria, Manuel, Pedro e Paulo são amigos. Quando eu tenho elementos de uma mesma classe gramatical, né, acontecendo dentro do contexto, até o penúltimo elemento eu tenho que usar vírgula para separá-los, né? Maria, vírgula, Manuel, vírgula, Pedro, né, assim, e Paulo. Então, entre o penúltimo e o último eu uso a conjunção e. Mas antes aí, até o penúltimo item, eu tenho que usar a vírgula de forma obrigatória, em elementos de uma mesma classe gramatical sendo colocados em sequência aí, ok? Beleza. Agora, o próximo item é o seguinte, ele disse a verdade, contudo ela, vírgula, não. Por que a vírgula foi usada aí, professora Angélica? Me ajuda a entender o porquê dessa vírgula sendo usada aí nessa situação após o pronome ela. Escuta o que eu vou te explicar. A vírgula, ela pode acontecer em alguns contextos, ela obrigatoriamente até por sinal, suprimindo uma palavra que já foi dita anteriormente. Então, quando eu quero suprimir uma palavra que eu já escrevi anteriormente, ou que eu já visualizei escrita anteriormente, eu uso a vírgula. Olha, aqui nós temos que ele disse a verdade, contudo, ela disse não. Olha só, ele disse a verdade, mas mesmo assim, ela disse não. Então, no lugar de escrever o verbo dizer de novo ali, eu simplesmente coloquei a vírgula. Tá vendo? Para que eu coloquei a vírgula? Para fazer essa condição de quê? De suprimir uma palavra que eu já visualizei escrita anteriormente. Tá vendo? Pois é. Aí, outra situação do uso da vírgula é, né? Em apostos, expressões explicativas, né? Olha só, Pelé, rei de futebol, foi demitido do Santos. O que eu entendo com essa condição da vírgula aí? Rei do futebol é um aposto, é um termo explicativo, uma expressão explicativa, né? Explica um termo que está próximo a ele ali. Então, todo aposto, toda expressão explicativa, né? Assim, toda oração também, a gente vai ver para frente aí, tem que vir isolada por vírgulas, beleza? Pois é, continuando aí, então, a gente poder associar direitinho, olha aí o que a gente tem. Se chover, não irei à praia. O que acontece? Olha que bacana da gente entender isso aqui. O sentido direto do período, né, é ter oração principal primeiro, ou seja, aquela que não vem com conjunção, e depois a subordinada, que é aquela que vem com conjunção. Quando eu faço a inversão das orações, né, eu faço a inversão das orações ali, o que acontece? Como a oração subordinada está vindo antes da oração principal, eu devo obrigatoriamente deixar a oração subordinada isolada pela vírgula, porque ela veio invertida, ela veio antes da oração principal. Tá vendo? Pois é. Eu tenho outro exemplo, olha só, choveu a beça ontem, no entanto não fui à praia. O que acontece? Quando no meio de um período, eu tenho conjunções coordenativas adversativas ou conjunções coordenativas conclusivas ou explicativas, antes dessas conjunções, há a obrigatoriedade do uso da vírgula. Tá vendo? É obrigatório o uso da vírgula nessas situações. Beleza? Pois é. Aí eu tenho o exemplo de número 9. Olha, a vida é triste ou melhor, muito triste. Expressões, né, que explicam ou que corrigem algo que foi dito anteriormente devem sim vir isoladas pelo uso da vírgula. Ok? Beleza? Continuando. Exemplo de número 10.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2014. Em locais, datas e ano, né? Locais e datas, o local vem obrigatoriamente isolado pelo uso da vírgula também, tá? Dadas as explicações, exemplo de número 11, todos se desculparam. Esse exemplo de número 11 é igualzinho ao exemplo de número 7, tá? A oração está invertida, né? Só que aí acontece um caso de uma oração que é considerada reduzida. Então, quando você inverte orações, né? Inverte ali a condição de uma oração subordinada desenvolvida normal com conjunção, ou como no exemplo de número 11, de uma oração subordinada reduzida, essas orações que estejam desenvolvidas ou reduzidas devem vir isoladas por vírgulas, tá? Quando nós temos ali o exemplo de número 12, nós temos assim, né? Ele comprou camisa, bermuda, calça, etc. Eu tenho o quê? Elementos de uma mesma classe gramatical, né? Então, quando eu tenho elementos de uma mesma classe gramatical, eu tenho ali que separá-los por vírgula até a expressão, a abreviação ETC. E o que é bacana que nós vamos tratar nesse exemplo de número 12 é justamente com relação a essa abreviação. Você sabia que no lugar de usar a conjunção E antes da abreviação ETC, é muito válido, nós podemos usar sem prejuízo nenhum a vírgula no lugar do E. Tem gente que fala, né, comprou camisa, bermuda, calça e etc, né? Pois é, só que no lugar da conjunção E, nós podemos usar a vírgula, olha só. Sério isso, professora? Sério. Sabe por quê? Porque essa abreviação ETC é uma abreviação da expressão entre outras coisas, não é? Então, você compra camisa, bermuda, calça, entre outras coisas. Então, você não fala comprou camisa, bermuda, calça e entre outras coisas, tá vendo? Então, a vírgula aí, ela pode ser usada no lugar da conjunção E, antes da abreviação ETC, sem prejuízo nenhum para a língua portuguesa, ok? A gente sabe que prova de polícia civil é uma prova mais... um nível mais, né, mais avançado de conhecimento. Então, tome muito cuidado, tá? Com isso aí, para você não errar. Detalhe, antes da gente passar para o próximo sinal de pontuação, é o seguinte. Se você conhece a nossa plataforma, ou se você não conhece a plataforma do Vale Concursos, né, você está nos conhecendo aqui no canal, você quer estudar conosco, fique à vontade. Nosso curso está com muita qualidade para você, vale a pena você investir. Vale a pena você dedicar o seu tempo ao seu estudo, investir na sua aprovação, porque o Vale é o Vale da aprovação. Então, você precisa, né, e o Vale, é o curso que oferece aí, né, a condição de qualidade para você poder ser aprovado no concurso público, tá? É o curso que vale a pena você comprar, né, porque vale a sua aprovação, vale a sua mudança de vida. Então, ó, clique no card que se encontra aqui em cima, ou acesse o nosso site e adquira o nosso preparatório, que tá muito bacana, viu? Além do mais, também vou te convidar, né? Se você está aqui nos assistindo e não é inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações para você poder ficar sabendo de tudo que rola aqui todos os dias, com destino a esse concurso público aí, da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e conte com a nossa equipe, beleza? Pois é, vamos continuar então. Agora nós vamos falar do sinal de pontuação considerado ponto e vírgula, tá? Professora Angélica, e aí? Como é que eu vou fazer com esse sinal aí de pontuação? Eu entendo o seguinte, o ponto e vírgula, até coloquei junto com o ponto final aí, né? Que o próximo ponto que nós vamos trabalhar é o ponto final. O ponto e vírgula, ele é o sinal de pontuação que tem uma pausa longa. Ele difere da vírgula, que a vírgula indica uma pausa breve. E o ponto e vírgula, uma pausa longa. Tá vendo? Pois é. Então, eu falo com você o seguinte. Como o ponto e vírgula indica uma pausa longa, sem prejuízo nenhum de sentido, em algum contexto ele pode ser substituído pelo ponto final. Porque o ponto final também indica uma pausa longa. Só que a condição do ponto e vírgula é a seguinte. Ele deve ser usado, né, o ponto e vírgula, em situações onde a vírgula já foi usada várias vezes e também será usada várias outras vezes para frente. Olha o exemplo. Paulo, vírgula, amigo de João, vírgula, saiu. Usei 2 vírgulas. Agora eu uso ponto e vírgula, olha. Ponto, vírgula, eu, vírgula, prima de João, vírgula, fiquei. Tá vendo? Então, o ponto e vírgula, ele é usado em situações onde as vírgulas já foram usadas várias vezes
E também será usada aí outras vezes para frente. Então, o ponto e vírgula, ele vem para dar uma mescla, né? Para mesclar a pontuação aí, entendendo que eu posso colocá-lo em situações onde eu colocaria o ponto final sem prejuízo de sentido, ok? Tem aí a segunda situação, né? Olha o segundo exemplo. Falei, né? Vírgula aí, vírgulas, e ele ficou calado. Ponto, vírgula, logo, vírgula. Ele entendeu tudo. Viu a condição? Vírgulas usadas antes, vírgula depois, entre um contexto e outro. Então, onde vírgula aconteceu antes e onde vírgula aconteceu depois, eu vou jogar um ponto e vírgula aí sem prejuízo nenhum de sentido, ok? Beleza. Agora a gente vai para o ponto final, né? Que é o sinal de pontuação, onde ele acontece em final de frases declarativas, né? Sendo elas afirmativas ou negativas. Se você está declarando algo, você usa o ponto final para isso, não é assim? E também nós entendemos que nós usamos o ponto final em abreviações, né? Onde eu tenho que abreviar condições, eu tenho que usar o ponto final nas abreviações. Então, eu uso o ponto final para encerrar frases declarativas, tanto quanto também posso usar o ponto final em abreviações, ok? Beleza. Seguimos aí, a gente tem os dois pontos. Olha só, esse sinal de dois pontos acontece muito em três situações, né? A primeira que nós estamos vendo aí é na introdução da fala de alguém. Então, toda vez que nós introduzimos a fala de alguém, nós usamos aí o sinal de dois pontos, né? Também podemos usar os dois pontos antes de aposto, introduzindo aí aposto. Então, quando a gente vai introduzir aposto, a gente vai usar o sinal de dois pontos, né? Olha o exemplo de número 2. Comprei frutas. Quais são elas, né? Eu quero explicitar as frutas, né? Enumerar as frutas ali. Então, eu uso dois pontos, porque eu vou para um aposto depois, né? Laranja, maçã e pera. Então, em início de aposto também, eu posso usar o sinal de dois pontos para introduzir aposto aí, como também posso usar o sinal de dois pontos após a palavra exemplo ou após a palavra observação. Então, ó, top de linha na nossa condição aí de uso, né, pra gente não errar de jeito nenhum. E é isso, vamos meter bala, vamos mandar ver, vamos fazer acontecer direitinho, tá? Ok. Agora, cuidado, viu, porque após a palavra exemplo, a gente tem o sinal de dois pontos. Após a palavra observação também. Então, cuidado, que se você abreviar a palavra exemplo, colocar, né, EX lá, você abreviou a palavra exemplo colocando o EX, depois do EX tem que ter o ponto final, porque você está abreviando a palavra exemplo e logo depois vem o sinal de dois pontos. Cuidado com isso. Tem gente que coloca EX e já mete logo os dois pontos depois, né? Pois é, faltou o ponto final. Então, é EX, ponto final, dois pontos. Porque você está abreviando a palavra exemplo. Se você tiver exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, você vai abreviar EX, ponto. 1, 2 pontos. Tá vendo? Muito cuidado com isso também, tá? Pois é. Agora nós vamos tratar aí do ponto de exclamação. Professora Angélica, como assim ponto de exclamação, né? Esse ponto é mamão com açúcar, esse sinal de pontuação. Porque o ponto de exclamação, ele é aquele ponto usado em frases que exprimem admiração, ordem, desejo, né? Pedido, tá? Maldição, viu? Nós usamos o sinal de exclamação, ponto de exclamação, nestes contextos, né? Exprimindo admiração, maldição, desejo, né? Ordem, ok? Não tem segredo aí, né? Olha, que espetáculo. Ou então, vá agora, né? Sim? Pois é. Então, nesses contextos, nós usamos o ponto de exclamação. E agora, a gente entende o ponto de interrogação, tá? No ponto de interrogação aí, a gente sabe que existe o ponto de interrogação usado aí em frases, em perguntas, né, em interrogações diretas. Toda vez que você quer fazer uma pergunta para alguém diretamente, né, sem rodeios, você usa o ponto de interrogação. Por que ele não veio? Por que você não está estudando para este certame? Por que você não está dedicando a sua aprovação no concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul? Por que você não adquiriu ainda o curso do Vale Concurso, o preparatório da nossa equipe? Por que você não está inscrito no canal do Vale? Então, em perguntas diretas, nós usamos o ponto de interrogação. Beleza? Top.
Aí a gente vai para as reticências. As reticências, né, são conhecidas aí, ao ponto conhecido, por duas condições. Primeira condição é a gente deixar que o leitor interprete uma determinada situação. Por exemplo, ele não veio porque ele não adquiriu o curso do Vale porque, né, eu quero que você entenda o porquê. Gente, eu vou contar para você que me assiste aqui agora um exemplo muito bacana, né? A gente contextualiza, né, a língua portuguesa. E eu tinha pânico de quando o professor de literatura, né, meu professor de literatura da faculdade falava, vamos ler o livro tal, e o livro tinha 300, 400 páginas, 250, aqueles livros assim, né, só ia acrescentando, só ia aumentando o tamanho das páginas, né, a grossura do livro ali, né, então, o professor falava assim, hoje a gente vai ler tal livro, vamos passar uma remessa de livro aí, de livros para casa, e vocês vão ler tais livros, né? E aí eu pegava aqueles livros grossos lá para poder fazer leitura, e quando chegava lá no final do livro, reticências, ou seja, eu ficava brava demais, por quê? Porque você lia mais de 300 páginas para chegar no final, reticências, ou seja, conclui por sua conta aí a história, querida, entendeu? Porque ela não acabou. Então, as reticências, elas podem ser usadas nessa condição. Tá? As reticências podem ser usadas nessa condição. A primeira condição é deixar que o leitor interprete o resto da condição. Tá? Para isso serve as reticências aí. E a segunda situação é quando a gente quer ironizar alguma coisa. Quando eu falo que os políticos são certamente cidadãos muito honestos, né? Ou qualquer outro tipo de contexto onde nós iremos ironizar, eu posso encerrar este contexto, ao invés de colocar o ponto final, colocando reticências. Tá vendo que bacana? É muito interessante de ver, né? De saber, de entender. A gente precisa compreender essas coisas, não é verdade? Pois é. Aí eu tenho o travessão também, olha só. O travessão me mostra que eu tenho elementos de conexão em um contexto. Se eu tiver elementos que indicam conexão dentro de um contexto, travessão entre esses elementos de conexão. Por exemplo, Estrada de Ferro Vitória Minas, Ponte Rio-Niterói, Estrada aí Rio-São Paulo. Esses elementos de conexão devem vir separados aí pelo travessão, tá? E eu uso o travessão também no início da fala de alguém, que é o exemplo de número 2. E eu também uso os travessões para isolar orações subordinadas adjetivas, tá? Que sejam explicativas ou restritivas, beleza? Também posso usar para isolar aposto, termos explicativos, ok? Cuidado, hein? Tem uma regra da vírgula que isola também aposto, oração explicativa, né? Então, a vírgula pode ser substituída, no caso de isolar orações ou aposto, pelos travessões que você está estudando aí agora. Tá vendo? Sem prejuízo de sentido, viu? Pois então. Agora a gente vai visualizar os parênteses, olha só. Parênteses, em um determinado contexto, é usado para quê? Para colocar observações que são consideradas avulsas. A principal finalidade dos parênteses é essa, tá? Determinar uma situação avulsa, viu? Se eu quero colocar algo que é avulso no contexto, eu vou ali, óbvio, usar o quê? Os parênteses, tá? Porque eu quero, traçar essa condição avulsa aí, viu? Da situação, tá? Agora, a gente vai terminar, o sinal de pontuação, essa condição de pontuação, nós estamos tratando aqui no nosso encontro de hoje, falando sobre o uso das aspas, viu? E a gente entende o seguinte, que aspas é usada onde a gente vai citar alguma coisa, ou a principal situação das aspas é citação, tá, pessoal? Então, quando você vai citar alguma coisa, você usa as aspas ali para deixar bem nítido, bem isolado ali a condição da citação, tá? Agora, a gente também pode usar as aspas para enfatizar uma palavrinha que eu quero colocar dentro do contexto, Quando eu quero enfatizar palavras, eu também posso usar as aspas para isso, viu? E é isso, tá? A gente visualiza aqui, o contexto de pontuação, viu? E aí a professora Angélica já joga na tela para você o conteúdo de
regência. Vou jogar aqui na tela para você poder dar uma avaliada. Olha só, já me ajudar aí com relação ao quesito de regência. Olha só, hoje nós vamos tratar aí duas condições muito importantes de prova em uma única aula de forma rápida e objetiva aqui, tá? O que é a regência nominal? Quando nós temos regência nominal, nós temos um nome exigindo um complemento nominal, tá? De forma adequada. Como assim, professora Angélica? De forma adequada. A gente saiu de pontuação e já caiu na regência, né? Como assim, professora, de forma adequada? Você vai parar no nome, até porque regência nominal, vai parar no nome, perguntar com preposição, e a mesma preposição você vai visualizar na resposta. Então, quando você para no nome, pergunta com a preposição, e a mesma preposição acontece na resposta, você tem ali um caso de regência nominal acontecendo de forma adequada, tá vendo? Então, quando você para, olha, tenha amor a seus livros. Você pergunta, amor a quê? Você parou no nome e perguntou, amor a quê? Aí você tem a seus livros. Olha só, tá vendo? Então, quando você tem essa situação, amor a quê? A seus livros. Então, quando você tem isso, você parou no nome, perguntou com preposição e a mesma aconteceu na resposta, você tem ali um caso, né, de regência nominal, que é nome, exigindo o complemento nominal adequado a ele ali, feito de forma correta, tá vendo? Quando eu falo, meu amor por vocês é enorme, isso é verdade? Meu amor por quem? Por vocês. Parei na palavra amor, ó, que é um nome, ó, amor por quem? Por vocês. Perguntei com preposição, parei na palavra, no nome, perguntei com preposição e a mesma aconteceu na resposta. Então, ali eu tenho a minha regência nominal sendo aplicada de forma correta. Na regência verbal, é muito bacana também. Por quê? Porque na regência verbal, olha o que acontece aqui. A regência verbal é aquela onde o nome, ou o verbo, vai exigir ou não, tá? Um contexto bacana para ele ali, com preposição, sem preposição. Isso é a regência verbal, tá? É quando o verbo exige um complemento depois dele que acontece com preposição ou sem preposição. Tem verbos na regência verbal que sempre acontecerão exigindo ou não preposição. Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa sempre de alguma coisa, né? O verbo comer. Quem come, come sempre alguma coisa. Então, tem verbos que nunca mudarão a regência dele, né? Sempre vai ser transitivo direto, ou sempre vai ser transitivo indireto, pedindo preposição depois dele obrigatória, né? Pois é. Agora, tem situações onde o verbo, com o mesmo sentido, muda de regência de um contexto para o outro, porque apareceu ou não um pronome oblíquo dentro daquele contexto. Por exemplo, nunca esquecerei os favores que fez. Aí, o verbo esquecer, no sentido de esquecer mesmo, é verbo transitivo direto. E já no segundo exemplo, ele passa a ser transitivo indireto, porque houve a presença do pronome oblíquo me. Nunca esquecerei dos favores. Olha, esquecerei de quê? Dos favores que me fez. Então, aí, o verbo esquecer já mudou a regência. Por quê? Porque veio a presença de um pronome oblíquo rodeando o contexto. Então, isso pode acontecer em algumas situações, o mesmo verbo mudar de regência, porque veio ou não a presença de um pronome oblíquo ali dentro do contexto. Tá vendo? Agora, como outra particularidade da regência verbal também, pode acontecer o quê? Um verbo, agora, mudando de regência porque mudou de sentido. Olha só, o policial visou o alvo. Visou aí foi no sentido de mirar, de ver. Então, aí ele tem uma regência, que é verbo transitivo direto. Diferente do segundo contexto, que ele visava a uma boa colocação na firma. O verbo visar aí já passa a ter uma outra situação, uma outra regência, sendo verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele mudou o sentido dele. Então, prestem muita atenção nessas situações de regência verbal, na situação da regência nominal, na situação dos sinais de pontuação por efeito de sentido, tá? Porque isso pode ser condição brutal de prova para você. E a professora Angélica aqui do Vale Concurso não quer que você erre de jeito nenhum, tá bom? Então, olha, um beijo no seu coração, um abraço, bom estudo, boa sorte. Pou! Tamo junto aí, se Deus quiser.
até a sua aprovação. Um grande abraço para você e em breve a gente volta aí com mais dicas aqui no canal. Tchau, tchau. Fui!